Muitos não estudam a Bíblia e principalmente suas profecias porque acreditam ser difícil de entender. Na realidade, tudo aquilo que é desconhecido se torna difícil. Por exemplo, para um mecânico, arrumar um carro é tarefa fácil. Enquanto para uma outra pessoa, a mesma tarefa é aparentemente difícil. O que fez dele um mecânico e conhecedor de carros foi o seu treino, aprendizado, prática e principalmente dedicação em seu dia a dia. O que faz pensar que com a Bíblia será diferente? Realmente a Bíblia será muito difícil de entender se você pegar ela uma vez por semana apenas para tirar o pó da estante da sala. Quantos estão sendo enganados neste exato momento por líderes religiosos simplesmente por não estudarem as Escrituras? Quantos em nossos dias estão preferindo obedecer a doutrinas criadas por homens ao invés dos mandamentos santos de Deus? Diz as Escrituras, em Amós capítulo 3 verso 7, certamente, o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Todo grande acontecimento Deus sempre revela previamente aos seus servos, para que assim possam advertir a humanidade. O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a libertação dos filhos de Israel da escravidão egípcia, a primeira vinda de Cristo, a destruição de Jerusalém. Não vieram sem prévio conhecimento. Assim também, o juízo, a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos, não poderiam vir sem que Deus concedesse luz aos seus servos sobre esses eventos, para que desta forma pudessem proclamar as mensagens de advertência ao nosso mundo. Talvez neste momento você esteja se perguntando, o que tudo isso sobre profecia tem de a ver com a investigação do próprio cristianismo? Este é o canal Chave Bíblica. E o documentário Nos Bastidores da Igreja está começando. Episódio de hoje: como estudar as profecias. Um certo homem estava lendo o livro do profeta Isaías, quando foi surpreendido com a seguinte questão: como o senhor entende o que está lendo? Sua resposta foi imediata: como posso entender se ninguém me explica? Esta verídica situação está registrada no livro de Atos capítulo 8 versos 26 a 39. E talvez este também seja seu dilema hoje. Afinal, a Bíblia, em especial os livros proféticos, podem em primeiro momento nos deixar com muitas dúvidas. Isso porque lá você encontrará leão com asas, leopardo de 4 cabeças, prostituta sentada em um monstro, selos, cavalos, trombetas, sonhos e mais sonhos, animal com chifres, entre outros. É absolutamente normal existir certa dificuldade em entender esses textos, e realmente fica a dúvida: por que essa parte da Bíblia foi escrita dessa maneira? Se o Senhor deseja que seus servos entendam as revelações proféticas, por que essas informações não foram simplificadas? Acontece que as profecias falam de poderes, falam de pessoas e organizações. Pense por um instante o que aconteceria caso percebessem que a Bíblia está revelando os erros deles. Sem dúvida destruiriam a Santa Escritura. Portanto, Deus, com sua grande sabedoria, permitiu que as profecias fossem escritas em símbolos, como uma espécie de código secreto. Assim disse Jesus: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas capítulo 8 verso 10. Desta forma, apenas os sinceros de coração, com a ajuda do Espírito Santo, que desejam verdadeiramente buscar a Deus e fazer a sua vontade, conseguirão entender as surpreendentes revelações proféticas. Como interpretar as profecias? Devemos primeiramente entender que é Deus quem dá a interpretação, conforme Gênesis 40 verso 8. Afinal, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1 versos 20 e 21. Da mesma forma que apenas um hábil marinheiro consegue desatar nós complexos, Deus é o único que tem o poder para desvendar as profecias. Afinal de contas, foi o próprio Deus quem fez ou atou essas profecias. É claro que precisamos recorrer a Ele para desatar o seu significado. A Bíblia Sagrada é um livro diferente, ela não está separada por temas. Por exemplo, se a pessoa quer estudar sobre a volta de Jesus, ela não vai encontrar na Bíblia uma página que fale tudo sobre a volta de Jesus.
Se deseja estudar sobre a morte e saber o que a Bíblia ensina sobre o que acontece quando morremos, não encontrará uma página ou capítulo apenas com este tema. As Escrituras Sagradas apresentam todos esses assuntos e muitos outros. Entretanto, para termos a devida compreensão do assunto, precisamos examinar todos os livros da própria Bíblia em conjunto. Podemos encontrar um versículo em Isaías, outro em Mateus, outro em Apocalipse, outro em Daniel e outro em Gênesis, todos abordando o mesmo assunto. Somente ao juntarmos todos os textos, é que entenderemos corretamente sobre determinado tema. Não podemos definir um assunto apenas utilizando um versículo isolado. É por isso que o profeta Isaías ensinou a forma correta de se estudar a Bíblia, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regras e mais regras, um pouco aqui, um tanto ali. Isaías 28 verso 10. O próprio Cristo utilizou este método para provar que ele era o Messias. Em Lucas 24 verso 27, lemos, então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para entender as profecias devemos aplicar o mesmo método de estudo. Se queremos entender o livro de Apocalipse, devemos obter as respostas no restante de toda a Bíblia. Portanto, a chave para entendermos as profecias é a própria Bíblia. Não adianta queremos dar as nossas próprias interpretações com respeito às profecias. Temos que ver o que o restante da Bíblia nos ensina. Continue em nossa investigação nos próximos episódios.